E aí pessoal, bom estar aqui com vocês de novo e hoje nós vamos falar sobre um tema super legal, difusão aérea, a forma mais tradicional da aromaterapia. Antes de falar de difusão aérea, difusão aérea? Difundir, aqui ó, vocês estão vendo essa nevozinha? Ela está difundindo no ambiente, pelo ar, né? Uma flor, quando exala o seu perfume, ela está fazendo difusão aérea. Uma árvore, quando demonstra o seu cheiro, difusão aérea. Essa difusão, a forma como o odor se propaga pelo ambiente e cria um ambiente. Então, a gente pode passar por esse assunto rapidamente. Mas se a gente observar os insetos, eles têm a anteninha. E a anteninha é como se fosse, é o nervo olfativo deles, mas é como se fosse a direção, para onde ele tem que ir. Nós também temos essas antenas, só que a gente não vê, porque elas estão aqui, ó, bem aqui, como se fossem duas anteninhas que estão na base do nosso crânio, que são os nervos olfativos. O nervo olfativo, ele fica embaixo do cérebro, o cérebro fica aqui, né, e aqui fica o nervo olfativo. Aqui tem um osso, o nervo fica em cima do osso e através desse osso ele penetra, através de sumidades nervosas, na passagem da cavidade nasal. Então, quando a gente respira, o ar entra pelas narinas e leva a molécula do aroma até esse nervo, que tem a célula receptora. Ela dá um sinal olfativo que vai lá no sistema límbico, que é a parte central ali do nosso cérebro e que rege emoções, sentimentos. Fome, prazer, desgosto, excitação sexual, raiva, medo. Todas essas emoções e as químicas que elas provocam no nosso organismo estão atribuídas às atividades do sistema límbico. Então, é como se a nossa antena está lá ligada e a gente sente o cheiro de queimado e o nosso cérebro fala perigo. Então ele produz adrenalina, dispara nosso coração, dilata nossa pupila, contrai os músculos, né? Um outro cheiro de comida gostosa e você já começa a salivar, começa a roncar o estômago, o sistema límbico já dá os estímulos que preparam o organismo. A atração sexual também. Hormônios sexuais podem ser produzidos através de um estímulo olfativo. Se a gente olhar para a natureza, a época de reprodução principal da natureza é a primavera. E tem o quê? Flores, órgãos sexuais de plantas que exalam seus respectivos aromas. As fêmeas captam essas moléculas. Fêmeas de todas as espécies têm um olfato muito mais apurado, desde a espécie humana quanto nos animais. Captam e entram num outro ciclo, entram no cio, ficam prontas para o acasalamento. Quando uma fêmea entra no cio, ela coloca o feromônio no espaço. O feromônio atrai o macho e o macho também vai produzir hormônio sexual através de toda essa conversa invisível proveniente dos odores. Então, difusão aérea é um assunto muito eficaz, existe mesmo, não é achômetro. Hoje tem pesquisa científica baseada nisso. Por quê? Porque você vai atingir via olfativa o sistema límbico. O olfato é um sentido químico. Eu preciso de um agente químico, ou seja, do aroma, do perfume, da partícula, em contato com ele, para que ele desencadeie a sensação. A fonte dessas substâncias químicas saudáveis, capazes de estimular o sistema límbico e despertar sensações, emoções, chegar na bioquímica do corpo através de enzimas, hormônios, assim por diante, são os óleos essenciais. Os óleos essenciais são riquíssimos em moléculas com efeitos terapêuticos. E daí que nasce a origem da aromaterapia. Porque a palavra aromaterapia sugere que o aroma faça terapia. Então a difusão aérea ela é imprescindível dentro de técnica de aromaterapia. Então, quando a gente pode fazer difusão aérea, uma das formas mais clássicas de difusão aérea é esse difusor que eu estou segurando aqui, que está bem quentinho. Esse é o mais antigo de todos, né?
Ele já tem aí desde os anos 60, 70. E ele é feito como? É uma peça de cerâmica. Ele tem dentro dele o fogo, que é uma vela. Essa vela esquenta toda a peça. Aqui em cima nós temos água. A água aquecida começa a evaporar. E evaporando, ela leva a molécula do óleo essencial. E aí, existem pessoas que falam assim, mas eu vou colocar a molécula do óleo aqui, o óleo vai queimar, ela desagrega, não desagrega. Os óleos essenciais são extraídos a 120 graus de temperatura. Quando a gente coloca a planta no destilador, extrai, e não estraga o óleo, ela extrai o óleo. Então a temperatura aqui não vai afetar, você pode ficar tranquilo. O que acontece é que sem água queima o óleo, porque aí você frita ele. Por isso tem sempre que colocar água, independente de ser um difusor de tomada como esse, está vendo que o recipiente de água é pequeno? Então aqui você tem que monitorar mais. E você coloca esse difusor na tomada, coloca água, com muito cuidado para não dar um curto-circuito, e coloca as gotinhas de óleo essencial na água. Acabou a água, tem que acabar o óleo também. Aquele resíduo de óleo que vai ficar sem água não adianta. Então esse é um difusor que 1 hora, 2 horas ele vai ficar seco. Esse daqui já dura umas 3, 4 horas, então dá tempo do óleo evaporar inteiro. Depois que você aplicou, o difusor, ele tem que ficar num lugar abaixo da linha do olfato. O óleo essencial é volátil, ele sobe. Ele vai embora, ele vai para o céu, ele some desse nível. Então ele parte de baixo para cima. Se você colocar um difusor desse aqui em cima do seu armário, provavelmente você vai sentir muito pouco. A maior parte vai embora. Então a gente deve colocar abaixo da linha do olfato. Quanto mais baixo você colocar, no chão, numa plantinha, melhor. E próximo vamos dizer assim, mais distante da corrente de ar do ambiente. Então, por exemplo, você tem uma porta ali e uma janela ali, coloca o difusor lá. Se você estiver do lado de cá. Se você está desse lado, você coloca o difusor desse lado. Então a corrente de ar passando, ela puxa o aroma e preenche esse espaço aqui. Agora, você tem a porta ali e a janela aqui, coloca o difusor lá, então a própria corrente de ar leva o aroma para fora e você não sente nada. Então presta atenção nesse posicionamento. E hoje, né, depois de tantos apaixonados por óleo essencial, por aromaterapia, por tentar difundir da melhor forma possível. Então, eu acho assim, qual que é o sonho do aromaterapeuta, do propagador do óleo essencial? Em questão de difusão aérea, é como manter a molécula mais parecida possível da forma como ela se manifesta na natureza. Ou seja, como que a flor cheiraria, como que eu trago aquela flor viva para dentro da minha casa, aquela planta, aquela erva viva e tal. E para fazer isso, então surgiu esse equipamento aqui, ó. Vocês estão vendo que bonitinho? Isso aqui é um difusor ultrassônico. Ele tem aqui como controlar, né, o tempo, as cores, você pode controlar também, e você tem o que aqui dentro? Uma quantidade de água que está vibrando sob a influência de uma membrana ultrassônica. Essa membrana ultrassônica, o que ela faz? Ela provoca essa vibração na água fria e transfere essa vibração para a molécula aromática. Então a molécula cheira quando vibra. O calor faz ela vibrar também. Então, se você colocar no congelador, você não sente o cheiro. Assim como um bolo. Você coloca um bolo na geladeira, você não sente o cheiro dele, mas na hora que ele está quentinho no forno, a casa inteira cheira. Então o calor, ele tem essa influência. No entanto, o calor, ele aumenta a vibração. Né? Então esquentou, vibra. E aqui não, aqui a vibração ela vem de forma mecânica, não térmica, ou seja, uma membrana ultrassônica que vibra ali numa frequência e traz então essa molécula para fora. A difusão ela tem que ser orientada para os problemas emocionais. E problemas físicos decorrem de problemas emocionais. Então, por exemplo, medo, óleo de laranja, muito bom. Insônia, ansiedade, óleo de lavanda é muito bom. Ansiedade
que já ataca o estômago, óleo de erva doce. Problema físico, respiratório, tosse, gripe, óleo de eucalipto. Convalescência, está de cama, óleo de alecrim. Alegria, sentir alegre, feliz, grapefruit. Luto, perda, tristeza profunda, gerânio. Insetos, se afastar, citronela. Quer dizer, a difusão aérea, ela vai atender a diversas coisas que acontecem na nossa vida de uma forma mais sutil e através da propriedade daquele óleo essencial. Então, conhecendo um pouquinho os óleos essenciais e conhecendo um pouquinho da técnica de aplicação, você consegue fazer tudo no aspecto emocional. Então, é possível você criar ambientes favoráveis para estudo, para adolescente, aliviar aquele ambiente pesado, onde tem briga, disputa, e assim por diante. Então, a técnica da difusão aérea é uma técnica tradicional, muito eficiente, e que vale a pena você conhecer e trazer para o seu bem-estar aí, para o seu dia a dia, tá bom? Espero que você tenha gostado também dessa aula. Passei alguns óleos, estude mais óleo a óleo, todos eles podem ser usados em difusão aérea e veja qual que é o melhor difusor para você aplicar na sua casa, no seu escritório, para colher os melhores benefícios do óleo essencial e da aromaterapia. Até a próxima aula.